Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas que assistem à TV Alerj, mas também aos deputados que aqui estão. Cumprimentar as pessoas, os militares do Exército que aqui estão, que vão ser homenageados hoje pela essa casa, e trazer esse elemento do Exército para a nossa discussão. Então é importante trazer aqui primeiro a nossa lamentação pela morte de mais um policial militar no Rio de Janeiro, o capitão Anderson Galvão, de 35 anos, morto na última terça-feira enquanto cortava o cabelo numa barbearia de Jacarepaguá. Anderson foi o 19º morto apenas este ano. Mas eu também quero lamentar a morte de William Mendonça Santos, gari comunitário, no Vidigal, esse fim de semana também. Olhar essas mortes e o quanto que a arma de fogo está colocado como naturalizada na nossa sociedade é muito importante. Afinal de contas, no Brasil morrem vítimas de mortes violentas e intencionais 175 pessoas por dia. Isso é como se fosse um Boeing 734 caindo todos os dias no Brasil. E olhar para os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que em 2017 foram 367 policiais mortos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, mais de 80% dessas mortes foram provocadas pelo uso de arma de fogo e fora do horário de serviço também. Apesar da Lei 13.675 de 2019, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o Brasil ainda patina na implementação desse sistema. Até agora, ainda não conseguimos avançar na formulação de um plano consistente de redução do número de homicídios e de controle da circulação de armas de fogo no Brasil. E por isso ultrapassamos, senhor presidente, em 2018, a faixa de mais de 60 mil assassinatos, homicídios, pessoas vítimas da violência intencional. Então é por isso que a gente traz também, senhor presidente, a reportagem de hoje, Perigo no Alto Escalão, uma reportagem que traz: o oficial que controlava arsenal do Exército é preso sob acusação de desviar armas. Essa investigação, senhor presidente, foi de acordo com o inquérito policial militar instaurado pelo próprio Exército. Esse senhor que foi preso, ele era do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército. Então, foi um bom trabalho apreender esse senhor, porque a gente vê que o desvio de armas, senhor presidente, já foi matéria de CPI aqui dentro dessa casa. A CPI das armas, senhor presidente, e a gente não pode desconsiderar todo o trabalho que é feito aqui dentro dessa casa e feito com tamanha qualidade. CPI das armas foi presidida pelo então deputado estadual Marcelo Freixo. E olhando aqui o relatório que foi divulgado em 2011 da CPI das armas, tem exatamente uma indicação, várias indicações, colocando o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, do Comando Militar do Leste, adote algumas medidas de segurança visando um aperfeiçoamento técnico do sistema de controle das lojas e revendedoras de armamento no mercado civil, de modo que os seus depósitos de armamento tenham vídeo monitoramento, sensores, blindagem nas portas, batentes reforçados, lacres, enfim. Tem também uma das definições e sugestões da CPI das armas realizadas aqui nessa casa, para que o Comando Militar do Leste pudesse fornecer meios físicos e materiais, inclusive diárias, aos fiscais do SFPC, de modo a garantir a fiscalização em loco das lojas revendedoras com vistas sem aviso prévio. Também tem uma outra indicação que é importante que a gente traga, para a implementação de um sistema de controle do estoque das lojas revendedoras de armamento,
mais eficiente, com presença física do fiscal, eventualmente, e sempre que necessário, por meio de visitas, sem avisos prévios. É importante trazer essas orientações da CPI que aqui foram realizadas para aprimorar a fiscalização dessas armas. Para onde estão indo essas armas? É muito importante. A gente tem aqui também uma definição e proposta da CPI das armas, que o Comando Militar do Leste articule junto com a Superintendência da Polícia Federal a implantação de um sistema moderno de controle e fiscalização da venda de armamento, armas, munições e explosivos, através da elaboração de um cadastro com a relação de quem está proibido de comprar determinado produto. Ou seja, são várias orientações e uma delas também mostra a possibilidade aqui que o SFPC do Comando Militar do Leste cumpra as normas de controle dos colecionadores, atiradores esportivos e clubes de tiro através dessas vistorias. Então é importante trazer que tem uma série de elementos para que o controle possa ser feito e que a fiscalização funcione. Mas olhar para a naturalização do uso de armas não é à toa, né? Quando a gente olha aqui a reportagem, percebe-se que há nessa investigação, por exemplo, que subiu um número, no mesmo período de 5 anos, de 227 mil unidades, né, aproximadamente, para 350 mil unidades de liberação para esses que eles chamam de CACs, né, que são os colecionadores de armas. Enfim, por que eu estou trazendo tudo isso? Todos esses temas, para que a gente possa ver as controvérsias que estão colocadas também pelo governo Bolsonaro, e é preciso sinalizar isso, porque quando há uma lei de flexibilização do uso de armas e não há o controle interno, e isso é muito importante que a gente seja falado, que a gente vive num momento em que arma virou quase que um elemento para a segurança individual, quando a gente não tem garantido a segurança coletiva, pensada como política pública, principalmente pelo governo do Rio de Janeiro. Então a gente precisa colocar esses temas que são muito dolorosos. Afinal de contas, quando a gente vê essa flexibilização das armas, e o Bolsonaro, né, prometeu, inclusive, autorizar o porte de armas para militares com 10 anos nas Forças Armadas, inclusive aqueles que já foram para a reserva. Ou seja, arma todo mundo e o Estado não tem qualquer responsabilidade de promover políticas públicas que assegure a segurança de todos e de todas. Ou seja, você compra a sua arma e você resolve o seu problema de segurança. Não é o Estado está abrindo mão de resolver a questão da segurança pública. E aí, senhor presidente, a gente precisa de lembrar aqui os 80 tiros. 80 tiros no carro do Evaldo, numa tarde de domingo, uma tarde ensolarada, 2h30 da tarde, o carro do Evaldo foi alvejado com 80 tiros por militares. Essa investigação, inclusive, precisa ser levada de maneira muito isenta. Então, é um caso de homicídio. A polícia do Rio de Janeiro tem toda a condição de fazer essa investigação e a gente carece, fica pensando o tipo de neutralidade que teremos, uma vez que será a própria Justiça Militar que vai fazer aí a investigação. Então, de qualquer modo, a gente trazer que não tem jeito, a arma não pode ser tratada como algo inofensivo ou secundário. A arma significa a possibilidade de morte e, por isso, seu porte deve ser restringido e a sua circulação controlada, fiscalizada. O que a gente tem é falta disso nas políticas que a gente vê sendo implantadas. Devemos apostar no estabelecimento da segurança pública como direcionamento e direito social. E isso significa formular políticas públicas que valorizem as instituições de segurança e seus agentes e tratem a violência com mais racionalidade. Ou seja, não é autorizado tiros na cabecinha, por exemplo, não é autorizando tiros na cabecinha que a gente vai resolver as questões relacionadas e relativas à segurança pública no Rio de Janeiro. Ou seja, senhor presidente, liberar o acesso de armas sem antes fortalecer o nosso sistema
público de segurança é uma aposta no caos, na violência e na insanidade. Não podemos tratar, de forma alguma, armas como direito individual, antes de tratar da segurança pública como um direito social. E é muito importante trazer hoje o tamanho do meu espanto e assombro, ver uma comitiva de deputados dessa casa saindo para um estande de tiros hoje, todos festejando, inclusive eu fui convidado, e lamento muito, é na mesma semana que a gente ainda está aí colhendo os mortos por armas de fogo, que acontece cotidianamente. É um lamento, porque muitos desses deputados, senhor presidente, votaram para armar deputados dentro dessa casa, inclusive colocando prisão especial para esses deputados. Enfim, é lamentável que essa casa preste tamanho de serviço para a nossa população que está morrendo. E essa população está morrendo com arma de fogo. E então, saudar aqui toda a nossa potencialidade enquanto casa legislativa, por exemplo, com a CPI das armas que aqui foi feita. Muito obrigada, senhor presidente.